Tudo bom, pessoal? Continuando nossas aulas aqui, vamos entrar num tema muito importante aqui, especialmente para mim, especialmente para regiões que moram em regiões áridas ou com frequência irregular das chuvas. O que acontece? Vamos falar agora sobre irrigação, pessoal. Esse tema aqui é o tema principal que eu sempre venho estudando e sempre venho adaptando para poder melhorar a qualidade de vida. A irrigação tem um peso muito grande no desenvolvimento de áreas, prospecção de áreas e produção de alimentos, tá certo? Quando a gente fala, pessoal, sobre irrigação, vou deixar aqui o nomezinho no cantinho, irrigação. A gente viu que existe uma planilhazinha de fazer o balanço hídrico, não foi isso? E nesse balanço hídrico você vai ter épocas de, deixa eu trocar a cozinha para poder ficar bem parecido, onde a demanda hídrica é atendida pela precipitação. Mas existem épocas em que essa demanda hídrica não é atendida. Quando eu falo demanda hídrica, a precipitação não consegue contemplar tudo que a cultura precisa para se desenvolver. E esses valores aqui, eles são baseados na evapotranspiração da cultura, como a gente viu nas aulas passadas aqui. Então, o que acontece aqui é ao longo dos anos, tá bom? E aqui é a disponibilidade hídrica. Eu sei que durante essa época daqui, provavelmente você não precisa da irrigação. Isso aqui é o comportamento, por exemplo, da minha cidade aqui, Arapiraca, que ela tem durante abril, mais ou menos de abril a setembro, ela tem uma disponibilidade hídrica bacana, que talvez não seja necessária usar irrigação. Mas lembrando que durante o dia a dia isso pode variar bastante, tá bom? Aqui ele faz uma média mensal. Durante os meses aqui você consegue fazer cultivos chamados cultivo de sequeiro, em que você planta, por exemplo, milho nessa época, ele vai produzir e vai conseguir, nessa época, na parte final, esperar o milho secar e fazer a colheita desse milho durante essa época, depois, na época seca. Mas existem algumas regiões também em que a sua disponibilidade hídrica não vai ser assim não. Principalmente regiões mais secas. Você vai ter uma disponibilidade hídrica sempre no vermelho. O seu balanço hídrico vai estar sempre no vermelho. Para esse tipo de região aqui, a irrigação é ainda mais necessária para poder você suplementar a água. Junta isso, só para exemplificar, para tornar isso um conceito, a irrigação é a técnica que vai fornecer água. E esse fornecimento de água tem que ser feito de forma racional e sustentável. Por que tem que ser racional e sustentável? Porque eu posso aplicar água demais. Se eu aplicar água demais sem um conceito, sem esse cálculo de saber qual é o consumo correto da minha cultura, existem vários outros problemas que podem ser causados devido ao excesso de água. Então você tem que fazer sempre calcular correto, sustentável, pensando na continuidade do produtor no campo, tá certo? E qual é o problema atrelado à irrigação que os meus alunos sempre reclamam? É a hidráulica. A hidráulica é uma disciplina da agricultura em que ela faz os cálculos de dimensionamento utilizados na irrigação. Então, para você selecionar o tipo de tubo, o comprimento do tubo, o diâmetro do tubo, você vai utilizar de equações hidráulicas. Para esse curso aqui, como é um curso mais curto, nós não vamos trabalhar. Vamos trabalhar apenas com um conceito para você saber identificar se aquela tubulação está adequada ou não e fazer um cálculo de vazão de área para saber se a água disponível na propriedade vai servir para fazer seu projeto de irrigação. Tá beleza? Então, primeiramente, eu vou falar aqui vou seguir uma ordem. Eu tenho uma cadernetazinha que eu passei para vocês acompanharem só questão de distribuição dos aspersores na área. Vamos falar aqui nesse caso. Existem vários tipos de sistema de irrigação e métodos de irrigação.
nós vamos focar aqui no sistema de irrigação por aspersão. Professor, mas eu queria saber um pouquinho mais, o curso não vai contemplar. Dentro da minha plataforma do YouTube, na minha plataforma pessoal, existe uma série de vídeos. Vocês podem olhar aqui a hora que vocês quiserem. Esses vídeos são free. Só colocar no Google Professor Alan YouTube. Então vocês vão ter. Alan não fui eu não, foi outro Alan, Alan Cunha. No YouTube vocês vão ter uma série de vídeos, tá certo? Sobre irrigação, sobre hidráulica, que vocês vão poder se especializar um pouquinho mais e aprender um pouquinho mais. E cada um, se tiver interesse, que nem todo mundo às vezes tem essa vontade de trabalhar com irrigação, então quem tiver é só acessar, tá bom? Então aqui eu ensino a fazer alguns projetinhos, ensino a fazer alguns estudos, tá certo? Tem até um para fazer um projeto de irrigação na calculadora. Então é só vocês assistirem aqui a sequenciazinha de aulas e alguns Fala pessoal, tudo materiais beleza? vão estar disponíveis para você, tá bom? Eu vou explicar um pouquinho da parte hidráulica do projeto de irrigação, que vale a pena vocês entenderem para saber se a tubulação está adequada ou não, e vou explicar a questão de localização dos aspersores e a vazão do projeto nos próximos vídeos. Valeu e até mais!